Parece-me que estou a ver você, desocupado leitor, como diria Cervantes, a folhear o seu jornal dominical. Ainda folheamos jornais dominicais? Bom, a procurar o seu cronista favorito e ouvir, digamos assim, o que ele tem a dizer sobre os acontecimentos de nosso atribulado e inverossímil século XXI. Material que não nos falta, mas seria esse terreno tão fértil de acontecimentos um privilégio exclusivo do nosso século? Convido você, caro internauta, a fazer uma viagem no tempo e mergulhar nas irônicas, ácidas e deliciosas crônicas de nosso escritor maior, Machado de Assis. Machado de Assis, Crônicas Escolhidas, publicado pela Penguin e Companhia das Letras. O organizador é o John Glynn, um estudioso de Machado de Assis. Neste livro, nos são apresentadas 50 crônicas escolhidas e as mais do que importantes, eu diria imprescindíveis, notas explicativas. Um olhar mais apressado pode nos levar a entender as crônicas como um texto de menor importância, com prazo de validade, porque elas são um retrato, um instantâneo, um recorte de um determinado período da sociedade e do país. Mas são dos pequenos acontecimentos do cotidiano aos grandes eventos que afetam a nação como um todo que nós podemos traçar um panorama quase completo de um período histórico. Quantas cartas trocadas entre comerciantes, recibos de vendas, contratos ou notícias de jornais de época foram importantíssimos para aclarar e preencher lacunas históricas. E através da pena de Machado de Assis, nós mergulhamos no dia a dia de um Rio de Janeiro, na verdade de um país saborosíssimo, repleto de momentos que nos fazem percorrer do riso à indignação e entender um pouco mais dessa promessa chamada Brasil. É aí que entram as notas explicativas. Através delas, nós somos devidamente apresentados ao contexto histórico das crônicas, que são determinados personagens, o momento político e os costumes da sociedade do século XIX. Sem essas informações, muitas crônicas perderiam a cor, o interesse e a compreensão do leitor do século XXI. E antes de cada crônica, temos também uma interessantíssima introdução de John Glynn. Doutor pela Universidade de Princeton, é professor aposentado de estudos brasileiros na Universidade de Liverpool. Publicou 3 livros sobre Machado de Assis no Brasil e editou volumes de crônicas e 2 antologias de contos do autor. As crônicas foram então divididas em séries com seus respectivos títulos. No final do livro, o organizador nos apresenta uma tabela das séries. Por exemplo, ficamos sabendo que Machado de Assis, no jornal Gazeta de Notícias, publicou a série intitulada A Semana, entre 24 de 4 de 1892 a 28 de 2 de 1897, em um total de 248 crônicas. Elas foram colocadas aqui bem explicadas para você entender as séries de crônicas publicadas em periódicos da época. Aqui nesta edição, ele selecionou um total de 50 crônicas. Eu vou falar de forma breve de 3 em particular, deixando a você, leitor, eu espero, um gostinho de quero mais. Em uma delas, Machado de Assis fala sobre regras que ele mesmo criou para o comportamento dos passageiros nos bondes. Ainda eram bondes de tração animal, não eram os bondes elétricos. E elas são bem interessantes e algumas até um pouco nojentas. Dos encatarroados. Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora. E no caso de pigarro, 4. Quando a tosse for tão teimosa que não permita esta limitação, os encatarroados têm 2 alvitres: ou irem a pé, que é bom exercício, ou meterem-se na cama. Também podem tossir para o diabo que os carregue. Há uma certa caturrice de Machado de Assis, mas ele deve, através dessas normas, explicitar aqui para o leitor moderno algo que acontecia durante as viagens de bonde. Da posição das pernas. Isso acontece ainda hoje, né? Nos nossos ônibus. As pernas devem trazer de modo que não constranja os passageiros do mesmo banco. Não se proíbem formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar os outros lugares. Uma outra também bastante interessante, ele trata do meteorito Benegó.
aquele que caiu na Bahia, né, e estava exposto aqui no nosso Museu Nacional do Rio de Janeiro, que infelizmente foi destruído por um incêndio. Então ele conta aqui do translado desse meteorito. Cumpre não perder de vista o meteorólito de Bendergó. Enquanto toda a nação bailava e cantava, delirante de prazer, pela grande lei da abolição, o meteorólito de Bendergó vinha andando vagaroso, silencioso e científico ao lado do Carvalho. Aí entra uma nota de pé de página. Quem é esse Carvalho? O comandante José Carlos de... meu xará. O comandante José Carlos de Carvalho, chefe da expedição para trazer o meteorólito que fora trazido da Bahia por 40 juntas de bois para o Rio de Janeiro, para ser exposto no Museu Nacional. Então, ele cria aqui um diálogo entre o comandante José Carlos de Carvalho e o meteorólito. Eles vêm conversando na medida que vêm caminhando em direção ao Rio de Janeiro. O meteorólito está bem chateado porque a viagem é muito lenta, ele está acostumado às viagens rápidas pelo espaço. Uma outra também muito legal, que é muito famosa essa crônica, fala sobre o livreiro Garnier, grande amigo que publicava as obras de Machado de Assis. Segunda-feira desta semana, o livreiro Garnier saiu pela primeira vez de casa para ir a outra parte que não a livraria. Revertere ad locutum. Está escrito no alto da porta do cemitério de São João Batista. Não, murmurou ele, talvez dentro do caixão mortuário, quando percebeu para onde o iam conduzindo. Não é este o meu lugar. O meu lugar é na rua do Ouvidor 71, ao pé de uma carteira de trabalho, ao fundo à esquerda. É ali que estão os meus livros, e minha correspondência, as minhas notas, toda a minha escrituração. Durante meio século, Garnier não fez outra coisa senão estar ali, naquele mesmo lugar, trabalhando. Já enfermo desde alguns anos com a morte no peito, descia todos os dias de Santa Teresa para a loja, de onde regressava antes de cair a noite. Então ele fala sobre o livreiro Garnier, que é até um livreiro bastante controverso na época, e conta como ele deveria estar indignado dentro do caixão por estar fazendo um caminho diferente, está vindo ao cemitério ao invés do seu local de trabalho na rua do Ouvidor. Então, além dessas, tem muitas outras crônicas. Ele trata, inclusive, bastante da abolição da escravatura, do Antônio Conselheiro e da revolta de Canudos. É interessante ver que a primeira crônica ainda fala de modo um tanto quanto superficial, porque não haviam muitas notícias sobre Canudos. Também trata, de novo, da questão dos transportes públicos, fala da revolta das pessoas com aumento de passagens. Então, ao mesmo tempo, uma viagem muito interessante, até engraçada no tempo, mas nos dá também uma certa sensação de tristeza ao ver que muitas coisas não mudaram. A gente está falando aqui de 1883, 1890 e estamos em 2019. Ah, sim, fala do calor insuportável em determinado período do ano, do carnaval. Ele comenta sobre uma possível mudança de data para o inverno, onde seria talvez mais agradável pular e brincar o carnaval fantasiado. Então, 50 crônicas escolhidas de Machado de Assis nos mostram uma faceta pouco conhecida do escritor, mas que é maravilhosa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu nunca lembro de pedir para vocês darem um joinha, se inscrever no canal, mas deem uma força aqui para o Degustação Literária e até o próximo vídeo. Até mais!